Olá, me chamo Marcos Rômulo, estou aqui com vocês para iniciarmos nosso curso de Direito Constitucional 1 no Aula Nova. Espero que gostem das nossas aulas, sigam a gente. O tema de hoje, de nossa primeira aula, é nada menos do que a Constituição, evidentemente, já que estamos falando de direito constitucional. O que é uma Constituição? Eu trago para vocês o conceito de Orlando Bittar. Ele diz: Constituição é um sistema de normas que regula a organização, o funcionamento e a proteção do Estado, bem como os direitos e deveres fundamentais de seus jurisdicionados. Um conceito excelente do professor Orlando Bittar. Outro conceito muito precioso e caro para mim é o do professor José Afonso da Silva. Segundo ele, Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado, como a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e exercício do poder, os órgãos do Estado e os seus limites. Toda Constituição possui um objeto. Qual é o objeto da Constituição? O objeto da Constituição é a estrutura do Estado, a organização do Estado, o modo de aquisição do poder, o exercício do poder e os seus limites, a fixação do regime político do Estado, a fixação dos fins socioeconômicos do Estado. Visa também a assegurar os direitos e garantias fundamentais dos seus indivíduos, ou seja, ela reforça o compromisso com o ser humano. E, por último, ele estabelece os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos falar agora dos elementos da Constituição. Quais são os elementos da Constituição? A Constituição possui elementos de natureza orgânica ou elementos orgânicos, que são as normas que regulam a estrutura e o poder do Estado. A estrutura do Estado, os poderes que ele exerce, etc. Existem elementos de natureza limitativa. Os elementos limitativos são aquelas normas que limitam a atuação do poder estatal e dão a tônica do Estado de Direito, ou seja, os direitos individuais e suas garantias, os direitos políticos e os direitos da nacionalidade. Existem elementos chamados socio-ideológicos. Os elementos socio-ideológicos são aquelas normas que revelam o compromisso entre o Estado individualista e o Estado social, de caráter intervencionista, ou seja, direitos sociais, da ordem econômica, financeira, da ordem social, etc. Existem elementos de estabilização constitucional. São as normas que se destinam a assegurar a solução de conflitos constitucionais e a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. São elas